Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o coordenador do Grupo de Análise Internacional da Universidade de São Paulo, Ricardo Senes. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. O ministro do Esporte, Orlando Silva, vai amanhã ao Congresso Nacional para falar sobre as denúncias de desvio de recursos em programas sociais do Ministério, feita aí pela revista Veja, que vocês acompanharam. Ele nega qualquer ligação com fraudes e diz que processará os denunciantes. A reportagem da revista Veja, que foi às bancas no fim de semana, denuncia um esquema de corrupção envolvendo o ministro Orlando Silva. Ele participaria de desvios no programa Segundo Tempo, criado para incentivar a atividade esportiva em comunidades carentes. As acusações partiram de um policial militar preso em Brasília, no ano passado, suspeito de envolvimento em fraudes no ministério. O policial disse que o ministro ficava com até 20% de todo o dinheiro desviado. A reportagem também traz o depoimento de um funcionário do ministério que disse ter entregue pessoalmente a Orlando Silva uma caixa repleta de dinheiro, recolhido entre ONGs que participavam do esquema. Orlando Silva, que estava no México acompanhando os Jogos Pan-Americanos, voltou ao Brasil após a publicação das denúncias. Hoje convocou uma entrevista coletiva e reafirmou não ter ligações com o esquema denunciado. O próprio governo já determinou à Polícia Federal a investigação das denúncias, que também serão apuradas pela Procuradoria-Geral da República. Não houve, não há e não haverá nenhuma prova das mentiras faladas por esse criminoso. Simplesmente porque os fatos relatados e publicados na revista no final de semana não correspondem à verdade. Amanhã, às 14h30, estarei à disposição de todos os parlamentares para prestar os esclarecimentos que, enfim, que os deputados julguem conveniente. Os problemas envolvendo o programa Segundo Tempo não são novidade. Em fevereiro, o jornal O Estado de São Paulo já havia revelado uma série de irregularidades, como organizações não governamentais de fachada que mantinham projetos esportivos fantasmas, que deveriam garantir o acesso a práticas esportivas a milhares de crianças. Em junho, o Tribunal de Contas da União aplicou uma multa de R$ 3.000 a Sebastião Justino Pereira, da Federação das Associações de Moradores do Estado do Piauí, por irregularidades na prestação de contas dos convênios com o Ministério. Criado em 2003, o Segundo Tempo recebeu até hoje R$ 1 bilhão e 500 milhões de reais, recursos repassados pelo governo federal. Em visita à África do Sul, a presidente Dilma Rousseff disse que o governo trata as denúncias contra o ministro Orlando Silva segundo o princípio da presunção de inocência. Nós, ao contrário de muita gente por aí, temos um princípio democrático e civilizatório. Nós presumimos inocência. E o ministro, não só nós presumimos a inocência dele, como ele tem se manifestado com muita indignação quanto às acusações feitas a ele. Esta é a primeira visita oficial de Dilma Rousseff à África. Na agenda estão programados encontros com os governos da África do Sul, Moçambique e Angola, as 3 economias emergentes consideradas estratégicas na região, que integram o IBAS, grupo criado há 7 anos, formado por Índia, Brasil e África do Sul. Como é que vocês avaliam essa cautela da presidente Dilma? Ela pode se decepcionar, não é? Pode, ela já se decepcionou várias vezes esse ano, inclusive, Bom, né? Calejada ela está, isso a gente pode dizer. Porque haja denúncias de corrupção e ministros corruptos, como nós vimos nesse ano. Agora, em relação às denúncias do Ministério do Esporte, é bom lembrar que não são novas. Em 2008, por exemplo, em Jaguariúna, aqui em São Paulo, uma pequena cidade, tem uma ONG dirigida por uma militante do PCdoB que recebeu 8 milhões, só uma ONG. Então, as denúncias já foram em 2008, 2007, 2006, e sempre é uma ONG ligada ao partido, que recebe, que compra de fornecedores ligados ao partido. Em suma, as acusações são gravíssimas. Não são pessoas desconhecidas que fizeram a acusação. Um deles foi, inclusive, candidato a deputado distrital pelo PCdoB.
Agora, o mais estranho disso é que acaba havendo, tudo indica, uma espécie de financiamento do partido através do dinheiro público. Isso é muito grave, e tudo indica que isso seja verdadeiro. Agora, pode ser que um detalhe ou outro não seja tal, mas a questão central. Agora, o pior é que o Ministério do Esporte, essa me parece a questão fundamental, além da corrupção que é grave, não incentiva o esporte no país. Nossa, é exatamente isso. A caminho aí para 2 big eventos esportivos, a gente tem que... Cadê a preparação para a Olimpíada? Cadê esse trabalho que é feito? O que nós vemos é o ministro sempre estando próximo a diretores, ou da CBF, que não é um bom exemplo também em termos de moralidade, ou da FIFA, que também não é, né? Muito pelo contrário, tem acusações gravíssimas. O que nós não vemos é o ministério voltado ao incentivo real do esporte e não estando vinculadas a ONGs que servem como instrumentos para recolher dinheiro para o partido. Agora, na opinião de vocês, o ministro está se mostrando um pouco mais corajoso com relação aos outros que foram acusados, enfim, acabaram caindo por corrupção e tudo mais, porque ele vai amanhã para o Congresso, não é? Ele está disposto a falar, mas ele tem que provar, sobretudo, que aquelas acusações não existem. Mas aí eu queria retomar a sua pergunta inicial. Eu acho que o comportamento da Dilma está correto. Ela tem que, a princípio, aceitar essa denúncia, que não veio de um órgão oficial, veio de 2 funcionários, ex-funcionários do próprio Ministério, inclusive, como o Vila mencionou, um deles é um militante que teve um problema político com o próprio ministro dentro do partido dele. Então, eu acho que a postura da presidente está correta. Você não pode pegar uma denúncia que vem de um militante de um partido, do próprio ministro, porque teve um problema político com ele, e imediatamente assumir que aquele sujeito está envolvido em tais denúncias que foram feitas. Então, eu acho que o procedimento está sendo correto. Agora, o que tem que fazer é apurar de maneira correta, aí eu diria, profissional e com os órgãos competentes, o que foi feito. Agora, eu acho que é certo essa ideia de que vem uma denúncia, vem imprensa e via uma pessoa que não se sabe exatamente o paradeiro, você tem que ouvir e dar o tratamento correto. Agora, não dá para reagir supondo que o cara já é... com a competência da Polícia Federal. Da Polícia Federal e dos próprios órgãos do governo federal. Agora é bom lembrar que outra vez a denúncia vem também através da imprensa. Então parece que os órgãos controladores do governo não funcionam, né? De um lado, a CGU, claro que ela tem um pequeno número de funcionários e controlar um orçamento fabuloso é difícil, mas o Tribunal de Contas, o que me chama a atenção é qual é o papel do Tribunal de Contas da União, porque afinal, como diz a reportagem, foi 1 bilhão destinado 1 bilhão. Imagina isso que é possível, o telespectador imaginar o que é possível fazer com 1 bilhão em termos de obras sociais, né? Importantes para o país. 1 bilhão que foi destinado a esse ministério, a esse tipo de programa. É muito dinheiro para, sinceramente, eu acho que não estou sendo leviano, nenhum resultado, porque até hoje, em termos de esporte de alto rendimento, nós não vimos resultado nenhum desse tipo de programa, e em termos de participação social também, a gente não vê relevância alguma, né? Bom, vamos ficar ao lado de Dilma com cautela, aguardando aí os próximos capítulos. Um prospera, o outro espera. Um se destaca no mundo, o outro pede ajuda para o mundo. O primeiro se chama Brasil e o segundo também Brasil. É a desigualdade dos 2 Brasis que são tão diferentes entre si e tão presentes em uma única sociedade. O Brasil é a 7ª maior economia do mundo. O poder de compra aqui superou países como França e Reino Unido. Esse mesmo Brasil tem o 3º pior índice de desigualdade do planeta. A distância entre ricos e pobres é maior do que na Costa Rica, Argentina e Venezuela. Hoje temos mais brasileiros no ensino médio, mas metade desses estudantes de 15 anos não entende o que lê. E se o país não consegue botar mais gente no nível educacional mais alto, tem menos inovação, menos ganho de produtividade, então a economia cresce menos geração de impostos, então a gente fica para a sociedade toda, fica mais difícil melhorar a qualidade de vida para todo mundo, né? Os números mostram. Há 2 Brasis. E não é preciso ir muito longe para conhecer realidades tão diferentes. Em São Paulo, uma mesma região tem áreas com completa infraestrutura e outras carentes de serviços básicos, como saúde, transporte e educação. A passos largos e com pressa, Enedino caminha rumo a um futuro bem melhor do que hoje é a sua realidade. Ele mora num bairro de São Paulo onde falta segurança, falta asfalto, saneamento básico, falta educação.
Porém, ele estuda na única universidade latino-americana que está entre as 200 melhores instituições de ensino do mundo, a USP. Enedino conhece muito bem e transita diariamente por esses dois Brasis. É um choque todo dia você ter que lidar com esse Brasil da pobreza, da falta de investimento, da falta de educação, uma série de outras coisas, e outro Brasil desenvolvido, crescimento. Para este professor de economia, o primeiro passo para tentar mudar este quadro da desigualdade social já foi dado pelo governo. De acordo com ele, o Programa Federal Bolsa Família atinge o incentivo de mobilização da parte mais pobre da sociedade, mas não pode parar aí. Falta uma mudança de cultura política. As opções políticas que são tomadas são em função dos interesses dos que financiam a política e não em função dos interesses da comunidade, né? Olha, como disse ali o entrevistado, aquele jovem estudante, é difícil conviver com esses dois Brasis, que nós todos aqui convivemos, mas eu fico pensando, o telespectador que está aqui acompanhando todo dia o nosso noticiário também fica sem entender qual que é a liga, como é que essas coisas são possíveis. Mas essa é uma liga, porque acho que essa é uma teoria, uma discussão que já tem há grande tempo na economia, na sociologia. Esses dois Brasis, eles são ligados, eles não são dois Brasis que andam independentes. Isso é um ponto que tem a ver com a estrutura do Estado brasileiro. A estrutura, por exemplo, o Brasil cresce nos últimos 10 anos e reduz um pouco a desigualdade, mas ele continua sendo um dos países mais desiguais do mundo. E os mecanismos de desigualdade estão dentro do próprio Estado. Por exemplo, o Brasil tem um sistema tributário que ele é regressivo por sua essência. Tem um estudo recente que saiu da OCDE e que mostra que o índice Gini, que mede desigualdade dentro de um país, ele é menor antes do imposto e ele piora depois de você inserir o imposto na distribuição de renda do país. Ou seja, nós temos já na estrutura tributária um mecanismo do próprio Estado que ele é regressivo, ele aumenta a desigualdade. Sem dizer a carência que tem na área de educação e saúde, que o Brasil está muito aquém de países com rendas similares à nossa, por exemplo, como nossos vizinhos aqui do Sul, da Argentina e do Chile. Agora, qual que seria o fator transformador? Quer dizer, por que a gente acha que melhorou? Quando a gente fala da nova classe média, classe C e tal, é por isso? Quer dizer, quem tinha uma situação ruim ficou menos pior, é isso? É disso que a gente está falando? Mas a desigualdade sempre teve no país, quer dizer, isso que o Carlos lembrou, quer dizer, você tem uma relação mas na hora que você fala que está crescendo. O país cresce, só que ele não consegue, e isso que é uma coisa que cria uma angústia, né, em todos, aos que acompanham, aos que estudam e tal. E as pessoas que andam na rua, que você fala, como que esse país está crescendo? Olha quanta criança na rua. E olha lá, quanta criança na rua, o saneamento básico, o esgoto passando a céu aberto em mais de metade das cidades brasileiras e tal. Quer dizer, não há um investimento pesado em infraestrutura, especialmente dessa voltada a resolver esses problemas terríveis do país. A questão que foi destacada, a educação e saúde, como lembrou, a questão do saneamento básico, a questão da habitação, que é gravíssimo. Teremos as chuvas no final do ano, todo mundo saberá o que vai ocorrer, né? A história sempre se repete. Quer dizer, o que falta mais é investimento do Estado pesado nas áreas problema. Quer dizer, só para a gente ir para algum lugar aqui, que esse dinheiro arrecadado chegue à população, é disso que a gente está falando. Acho que tem uma coisa, acho que o Vila concorda. Não existe mecanismo de distribuição de renda que não seja do Estado. Eu acho que o mercado tem uma função de dinamismo econômico, de inovação e etc., de produção, mas eu acho que os mecanismos de distribuição de renda, eles têm que ocorrer via Estado por vários mecanismos, políticas sociais, política de distribuição de renda, a estrutura tributária do país. E o que acontece no Brasil é que você tem um desenvolvimento econômico razoável há um bom tempo, a gente tem antes mesmo da década perdida, o Brasil teve um desenvolvimento importante nos últimos 60 anos. E a desigualdade continuou. Mas eu diria que o Brasil continua crescendo com vícios no seu aparelho de Estado que a gente herdou do período anterior. E isso continua piorando a distribuição de renda do país. Daqui a pouco acho que dá para a gente falar mais sobre esse assunto. Agora a gente tem que falar sobre o Roda Viva, que estreia hoje com um novo apresentador e um novo cenário. O jornalista Mário Sérgio Conte vai comandar o programa de entrevistas que já tem 25 anos de história. E você sabe como surgiu a ideia de batizar o Roda Viva com esse nome? O Jornal da Cultura explica.
Lançada em 1967 no Festival de Música da TV Record, a canção Roda Viva também daria nome à peça teatral montada no ano seguinte. As duas obras eram assinadas por Chico Buarque de Holanda e tinham em comum as críticas à ditadura e à repressão dos chamados Anos de Chumbo. Roda mundo, roda gigante. Só em 1986 emprestou-se o termo Roda Viva para dar nome ao mais importante programa de entrevistas da TV brasileira. E foi a partir de 2008, com autorização de Chico Buarque, que o programa passou a usar também a música Roda Viva como trilha de abertura, que nesta reestreia ganha novo arranjo. Esse negócio de estreia dá uma bateção no coração. Olha, já está tudo pronto para a estreia do Roda Viva, sob o comando aí do Mário Sérgio Conde. Entrevistado e entrevistadores já estão reunidos aqui na TV Cultura, como mostra agora a repórter Luísa Moraes. Boa noite, Luísa. Boa noite, Poli. Então, o Roda Viva reestreia com cenário original. Volta também ao formato original, ao vivo, que é super importante, com 6 entrevistadores que se revezam a cada semana, 3 tuiteiros, o cartunista Paulo Caruso, estudantes convidados e no comando o jornalista Mário Sérgio Conde. Mário Sérgio que trabalhou na revista Veja, atualmente na revista Piauí. E o convidado desta noite é José Anselmo Santos, conhecido como Cabo Anselmo, que liderou um protesto de marinheiros que acabou sendo o estopim de uma crise que culminou com a deposição do presidente João Goulart e o início da ditadura militar no Brasil em 1964. Exilado, voltou ao Brasil como guerrilheiro, atuou na esquerda, acabou sendo preso, torturado pelo DOPS e de guerrilheiro acabou como colaborador do regime militar. Entregou companheiros, entre eles a própria mulher grávida de 4 meses. Mário Sérgio, por que esse convite, por que esse convidado na reestreia do programa? Porque está sendo criada a Comissão da Verdade pelo Estado brasileiro, tentando ver o que se passaram naqueles anos de chumbo. E o Cabo Anselmo foi uma figura histórica, dos dois lados. Ele sabe muita coisa do lado da repressão política e do lado da luta armada. E eu espero que hoje ele esclareça o que sabe e o que pode contribuir para descobrir a verdade. Um grande desafio sair do impresso para a televisão, no seu caso? Bastante. Eu sempre trabalhei no impresso, no rádio, fiz um pouco de rádio, mas agora vamos para a televisão e vamos fazer um programa jornalístico de reportagem. Boa sorte. Cabo Anselmo, por que o senhor resolveu falar agora e aceitar esse convite? Pelo que eu conheço, o Roda Viva é um programa que gera documentos históricos e documentos verdadeiros. Essa é uma oportunidade. Quem quiser ouvir mais e saber melhor essa história, confira o Roda Viva, que começa daqui a pouquinho, às 10 horas da noite, ao vivo, e você pode participar. Voltamos ao estúdio, Poli. Enquanto isso, você vai aqui se informando no Jornal da Cultura. Você quer falar, porque o Vila está aqui bufando enquanto ouvia o Cabo. Eu acho esse senhor um personagem sombrio da história brasileira, um triste personagem. Ele foi foi líder dos marinheiros em 63, 64. Participou, inclusive, de quase que uma insurreição em março de 64, que é um dos motivos, não o único, são muitos, que levam ao golpe militar dias depois. Foi preso, fugiu estranhamente da delegacia em dezembro daquele mesmo ano, em 64. Depois aderiu à luta armada, foi para o exílio, voltou, acabou sendo preso, segundo ele, porque ele é muito mentiroso, viu? Em 1971, e fez coisas bárbaras. Ele entregou dezenas de pessoas que foram mortas, assassinadas, inclusive a sua mulher, a Soledad, paraguaia, que estava grávida de 4 meses dele, em Abreu e Lima. Portanto, é um personagem sombrio que quer se utilizar agora da questão, inclusive, das indenizações para benefício próprio. E se o Brasil fosse um outro país e não esse, eu duvido que ele estaria tão tranquilamente falando como está hoje falando, deverá falar mais tarde para todos nós, né?
Bom, então daqui a pouco a gente assiste o Roda Viva com o Cabo Anselmo e a seguir, campanha defende que infração de trânsito seja transformada em crime. E mais, quem dá as cartas na América Latina? Veja um quadro da situação dos nossos vizinhos. Hoje, eu, Mário Sérgio Conte, assumo o comando do Roda Viva. No programa de estreia, um personagem polêmico, um nome que marcou a história do Brasil. Cabo Anselmo, que ainda hoje vive como clandestino no próprio país. Hoje, às 10 da noite, ao vivo, você não pode perder o Roda Viva. O Brasil passa por aqui.